Quero convidar os irmãos que abram lá em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. E peço aos irmãos da sonoplastia que me favoreçam mantendo o som nessa altura para que a gente possa falar à igreja, já que a nossa voz está muito debilitada. Marcos capítulo 5, verso 1 ao verso 20 da palavra do Pai. Se você abriu, diga amém. Glória ao Senhor Jesus. Fiquemos de pé para a leitura da palavra do Senhor Deus. São 20 versículos, mas depois você poderá se assentar após a leitura e descansar num tempo considerável. Diz assim a palavra do Pai: a cura do endemoniado Geraseno. Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelo campo. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Que Deus abençoe com a leitura da sua palavra. A igreja pode tomar assento. Nós estamos reparando alguns irmãos balançando aí o boletim como fosse um leque. Não sei se seria interessante os diáconos de plantão observarem se a igreja está com calor e talvez ligar alguns ventiladores um pouquinho mais fraco para refrescar o ar dentro da igreja. Seria interessante esse carinho para com o povo. Presbítero Zé Roberto, faça uma oração por eliminação em nome de Jesus. Pai celestial, eterno e bondoso Deus, nesse momento nós pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Santo Espírito, Pai, para que Tu venha, Senhor, alcançar toda a Tua igreja nesse momento, ó Pai, para que possamos entender a palavra que Tu queres falar ao nosso coração nesta noite, ó Pai.
Capacita-nos, ó Deus, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. E dá-nos entendimento da tua palavra. Fortalece, Senhor, a nossa fé no teu Filho amado Jesus, Pai. Para que possamos entender e nunca duvidar que existe um Deus que cuida de nós de uma maneira tremenda, com amor, com carinho e zelo, Pai. Obrigado por esse momento maravilhoso de falar contigo, Pai. É um momento especial em nossas vidas. Abençoa a tua igreja. Esta é a oração que nós fazemos em o nome santo e maravilhoso do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Irmão, tenho para ti uma palavra de Deus para o seu coração. Quero te dizer nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que a sua vida, ela vale muito para o Senhor Jesus. A sua vida, você que está aí na casa do Pai, a sua vida vale muito para o Senhor Jesus. Jesus fez um alto investimento na vida desse homem de Gadara, ou de Gerasa, homem gadareno, ou homem gerazeno, como na edição Revista Atualizada diz, o homem que é de Gerasa, o homem que é gerazeno. Jesus fez um alto investimento na vida desse homem. Jesus, antes disso, você pode notar que no capítulo 4, no versículo 35 ao 41, que é o texto anterior a esse texto do capítulo 5 que nós lemos para você, você vai ver que lá na Revista Atualizada, o título é, do 35 ao 41, o título é Jesus acalma uma tempestade. Jesus fez um alto investimento na vida desse homem gerazeno. Ele enfrentou a fúria do mar que queria derrubar o barco onde estavam Jesus e os discípulos, a tal ponto que lá no versículo 38 do capítulo 4 de Marcos, os discípulos chegam para Jesus e falam: mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus então se levanta, e quando Jesus desperta, levanta, ele repreende o vento. Ele repreende o vento, ele diz: acalma-te, e o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Jesus enfrentou uma tempestade para chegar junto desse homem gerazeno. Jesus enfrentou a fúria do mar. Jesus enfrentou a fúria desse homem possesso, endemoniado, que era o homem de Gerasa. E o escritor do Evangelho, Marcos, ele vai então de um mar agitado para um homem, Sérgio, agitado, que era o atormentado de Gerasa, ou melhor, o endemoniado de Gerasa. Posso dizer para vocês que Jesus vai de um mar agitado para um homem agitado. Humanamente falando, ambas as coisas, o mar agitado ou o homem agitado, ambos eram indomáveis. Mas Jesus subjugou tanto o mar, como subjugou também o homem também. Era noite, depois de uma fortíssima tempestade, Cristo está com os discípulos num lugar deserto, um lugar íngreme, um lugar difícil de andar, difícil de caminhar, um lugar cheio de cavernas, um cemitério onde havia corpos expostos, alguns em profunda decomposição, ali expostos, ali naquele lugar íngreme, naquele lugar deserto, cheio de cavernas, cheio de sepulcros, os corpos estavam ali jogados à vista, alguns deles em decomposição. O lugar por si só, irmão, irmã e querido amigo visitante, ele já metia medo. O lugar por si só metia medo. O lugar era sombrio, mas Jesus com seus discípulos entra naquele lugar. Até as pessoas mais corajosas pensariam duas vezes em entrar naquele cemitério. Desse lugar sombrio sai um homem louco, irmã Renata Fernandes, minha irmã amada, ovelha amada. Um homem louco, Renata, um homem desvairado, um homem que estava possesso, um homem que estava nu, um homem sombrio, um homem que feria-se com pedras. Ele pegava pedras e feria o seu corpo com pedras. Ele era, Evaí Cardoso, ele era um pária. Podemos dizer, Evaí Cardoso, que ele era um aborto vivo, uma escória da sociedade. Alguém que ninguém queria ficar perto dele, ficar próximo desse homem. Todos já haviam desistido deste homem, todos, menos
Jesus de Nazaré. Jesus, perdão, Haroldo, não, esse não precisa não, tá? Esse pode manter desligado. Só, tá bom esse aqui, obrigado, meu irmão. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Todos já haviam desistido dele, menos Jesus de Nazaré. A viagem de Jesus, Camila, foi proposital. Proposital. Jesus foi, Camila e Luciana, minha esposa, e Camila, foi naquele lugar de forma proposital, porque Camila, Jesus sempre age de forma proposital. Jesus sabia onde estava indo, Jesus sabia quem ele tinha que atender, e ele tinha que atender o endemoniado de Gerasa. As pessoas tinham desistido dele, as famílias, os homens, mas Jesus não desiste de ninguém. A viagem foi proposital. Jesus vai para uma terra gentílica. Gentílica significa terra estrangeira. Jesus não estava em Jerusalém, não estava em Judá, não estava na Palestina, estava numa terra gentílica, uma terra estrangeira. Depois de um dia exaustivo de trabalho, depois de uma terrível tempestade que ele teve que enfrentar junto com seus discípulos, mas foi lá para salvar Maria Dantas, o homem possesso. Essa é a expressão do infinito amor de Jesus naquele lugar. O homem estava debaixo de um estado de escravidão, podemos colocar assim. Ele estava debaixo de um estado de opressão. Você já se sentiu oprimido com duas forças, a direita e a esquerda, e você no meio, te oprimindo e te esmagando? Isso é opressão. Aquele homem, ele estava oprimido. Aquele homem estava num estado de escravidão. Aquele homem, além de estar oprimido, de passar pelo processo da opressão, ele estava agora possesso. Havia nele uma possessão demoníaca. A libertação, ela visa colocar em liberdade algo que está cativo, algo que está sujeito à escravidão. Aquele homem não precisava de cura. Ele não tinha léu que ser curado por Jesus. Jesus não tinha que tirar uma doença do corpo daquele homem, como ele já fez com muitas pessoas na palavra santa, na escritura sagrada. Mas aquele homem não precisava ser curado, aquele homem tinha que sofrer um processo de libertação. Aquele homem estava possesso por espíritos demoníacos. Esse texto então nos traz um primeiro ensinamento. O primeiro ensinamento, conselho da igreja, é que nem todos os nossos problemas são de origem humana. Nem todos, Carlos, são de origem humana. Mas existem problemas nas nossas vidas aqui na terra que são de origem espiritual. No caso do homem de Gerasa, não era a cura que ele precisava. Ele não estava doente. Ele precisava, era de libertação. Ele estava possesso. Não há remédio nesse caso. Não há remédio. Não há remédio, não há médico para esse caso, possessão. Não há psicólogo que dê jeito, nesse caso, possessão demoníaca. Não há especialista no mundo habilitado para promover algum tipo de solução para alguém que está possesso. É preciso, então, ter discernimento acerca, irmão e irmã, e amigo visitante, acerca das lutas que nós travamos. Né, irmã Esther? Acerca das lutas que travamos. Temos que ter discernimento espiritual. Eu louvo a Deus que nessa noite você consiga compreender isso, irmão. Você que está sentado aqui pensando em amanhã, no dia de amanhã. Ou pensando como é que está a eleição. Louvo que você hoje, nessa noite, tomado pelo Espírito Santo, você entenda que é necessário nas lutas termos discernimento espiritual. O problema é que esse homem portava tinha uma dimensão muito mais profunda. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele comenta esse texto de Marcos 5, e ele fala que aqui há três forças trabalhando, três. Ele fala que aqui a primeira força é Satanás, a segunda força a sociedade, e a terceira força, que é a maior de todas elas, é Jesus trabalhando. Vejamos então, irmão, o que Satanás fez por esse homem. Satanás pode fazer algo por alguém? Pode fazer algo por alguém, então ouça o que ele pode fazer por alguém. Satanás destruiu a vida desse homem, é o que ele está fazendo.
Satanás destruiu a vida desse homem, porque a Bíblia, lá em João, capítulo 10, versículo 10, a Bíblia Sagrada diz que o inimigo, o diabo, veio para o quê, irmãos? Fala comigo agora. Matar, roubar e destruir. É para isso que ele veio. Mas a Bíblia diz também, com muita sabedoria, a Bíblia fala que o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio à terra justamente para destruir as obras do inimigo. Se Satanás veio para roubar, matar e destruir, ou matar, roubar e destruir, Jesus veio para destruir as obras do inimigo. Portanto, se existe alguém que pode desfazer uma obra do inimigo, só existe um: Jesus. A tarefa principal de Satanás é arruinar a vida das pessoas. Eu já disse uma vez, volto a repetir, Satanás não brinca de ser Satanás. Deus não brinca de ser Deus. Jesus é Deus, e Jesus não brinca de ser Deus. Mas nós crentes temos horas que estamos brincando de ser crentes. Destruiu a família daquele homem? Provavelmente sim, pelo menos no sentido que ele não podia morar mais com a família dele. Esse homem não mais vivia em casa. Diz o texto que ele andava pelos sepulcros, versículo 2, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Então ele andava pelo sepulcro. Imagina isso, alguém andando pelo cemitério. Não o cemitério que você conhece na nossa época, mas daquela época. Sepulcros, cavernas, corpos decompostos aparecendo. Sepulcro é caminho de morte. Uma suposição que alguns autores colocam em relação à questão dele estar andando no cemitério é que talvez tivesse Luciana, minha esposa, a mãe dele morta naquele lugar. Ou talvez o pai. Alguém que ele amasse muito estivesse morto naquele cemitério, em um daqueles sepulcros. E talvez isso, a morte de alguém que ele amasse tanto e que tivesse amado tanto ele em vida também, fizesse com que ele, atormentado, ficasse andando e transitando por aquele cemitério, ou pelos sepulcros, podemos dizer assim. Mas, irmãos, não podemos garantir nem afirmar isso para você. É apenas uma suposição, de muitas e muitas suposições que existem sobre esse texto. Apenas trouxe para poder ilustrar um pouco mais para você, talvez o porquê dele andar naquele lugar. Mas o homem, na verdade, sepulcro é caminho de morte. O homem que anda sem Deus caminha em direção à morte. Ele não tinha mais uma família para morar com ele. Ninguém mais conseguiria morar com aquele homem atormentado ou endemoniado. O endemoniado constitui-se então um problema para a sua família. Se ele tinha uma família, e parece que ele tinha, Cristo manda ele voltar para casa no final do texto, lá no versículo 20. Dá-se a entender então que o demoniado, ele constituiu-se um problema para a família, e não só para a família dele, ele era um problema para a sociedade da época dele. O amor familiar e a repressão da lei não puderam domesticar aquela fera indomável que era aquele homem. Ele era como um animal selvagem, ferindo-se com pedras, o sangue sendo alastrado pelo seu corpo, caindo pelo seu corpo, quando ele rasgava a sua carne, a sua pele, com peras pontiagudas, nu que ele estava, e arranhando e rasgando a sua pele, e o sangue saindo do seu corpo. Ele era como um animal selvagem, o endemoniado de Gerasa. Ele resistia a qualquer controle, a qualquer tentativa de controle externo. Por mais que as pessoas prendessem ele em cadeias e grilhões, a Bíblia fala que ele tinha, estutes, uma força tão grande, proporcionada por Satanás ou pelos espíritos demoníacos que estavam nele, que ele rompia os grilhões e as cadeias. Satanás também destruiu os seus relacionamentos sociais. Amado, Satanás destrói os nossos relacionamentos sociais. Esse homem já não tinha mais amigos. A sua condição de demoniado era tão grave que ele já não era mais aceito em nenhum segmento da sociedade. Ninguém queria saber dele. Ele era, Elizabeth Cardoso, um ser solitário. Ele se assemelha a alguns de nós, que também somos solitários. Ele era um ser solitário. Sua única companhia, e aí difere de nós, sua única companhia eram os demônios. Os demônios faziam companhia ao homem de Gerasa. Os vivos não o suportavam mais e o expulsaram. Então ele foi morar com os mortos no sepulcro. Ele agora estava nu
entre os mortos, nu entre os demônios. Porque uma outra arma do diabo é justamente isso, irmão, é minar o seu relacionamento, é isolar você, é você se achar o pior dos homens ou a pior das mulheres. Satanás também destruiu a saúde física e saúde mental, porque Satanás faz isso, irmãos. Ele destrói, Ricardo, a saúde física e mental também de um ser humano. Não se esqueça que quando Deus criou o homem, quem estava lá? Satanás. Satanás nos conhece muito bem. Ele não entra na nossa mente. Somos filhos de Deus, o Espírito Santo está em nós. E se o Espírito Santo está em nós, Satanás não pode entrar em nós, nos filhos de Deus. Porém, ele conhece o homem desde a sua criação. Ele joga coisas para você, de acordo com as nossas fragilidades. Ele destruiu aquele homem na saúde física e mental. Esse homem se autoflagelava, versículo 5, quando eu falei para vocês que ele feria-se com pedras. Ele havia machucado muita gente, agora ele passou a ferir-se a si mesmo. Ninguém podia subjugar aquele homem. O inimigo torna as pessoas violentas. Satanás torna as pessoas violentas, enraivecidas, pessoas que nutrem um ódio e manifestam o seu ódio através da violência. Há um espírito que atua nos filhos da desobediência e torna as pessoas violentas, furiosas e indomáveis. Nem o amor da família e nem o rigor da lei tem abrandado, queridos irmãos, o que acontece no nosso país. Nem o amor da família, nem o rigor da lei, se é que você pode chamar nossa lei de rigorosa nesse país, tem abrandado a avalanche de crimes violentos em nossos dias. São terroristas que pelo mundo inteiro enchem o corpo de bombas e explodem, espalhando morte aonde estão. São os vândalos do nosso país que incendeiam, Fernando Roberto, os ônibus pelas cidades. São pistoleiros de aluguel que matam sem pestanejar e derramam sangue por dinheiro. São traficantes que matam e morrem para alimentar o seu vício. Bandidinhos. O homem de Gerasa, ele não tinha paz. Diz a Bíblia no versículo 5 que ele andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros. E eu passei então a pensar o que esse homem poderia estar falando. Porque a Bíblia fala, ele clamava por entre os sepulcros. Ele clamava por entre os sepulcros, entre os mortos, entre os corpos de decomposição. Mas clamava o quê? Estava clamando a quem? Ele estava no cemitério, onde só tinha gente morta. Dentro dele, ele era subjugado e dominado por espíritos demoníacos. A quem ele clamava? Ele era alguém atormentado? Não havia descanso nem para a sua mente, nem para a sua alma. Era um perturbado, porque aquele que está possesso por Satanás é um homem perturbado. Ele estava totalmente escravizado por Satanás. Vocês já questionaram a razão pela qual Jesus Cristo perguntou o nome daquele demônio? É um dos poucos textos que acontece isso. E que não dá margem para ninguém ficar conversando com o demônio, não, como acontece em determinadas denominações. Mas, alguns autores dizem que Jesus perguntou o nome dele. O nome de quem estava naquele homem. O demônio que estava naquele homem. Porque Jesus gostaria de revelar para o homem que estava sendo oprimido, quem estava oprimindo a ele. E Jesus também queria revelar para os seus discípulos a terrível condição daquele homem. Então Cristo pergunta o nome deles, e ele responde que são uma legião. Muitos demônios naquele corpo. Não tratava-se de um simples demônio. Um demônio no corpo daquele homem. Não. Mas era uma casta, Sérgio Vinícius. Já lidou com demônios, Sérgio Vinícius? Tem que estar preparado, em nome de Jesus. Era uma casta que estava ali. Era, irmão Roberto, prefeito Ricardo, prefeito Ulisses, era uma legião. Em Roma, uma legião era composta por 6.000
homens. Portanto, se entendia que ali havia 6.000 entidades, ou havia muitos espíritos demoníacos no corpo daquele homem. Uma legião é um exército de invasão. Se é de invasão, é de destruição. A ação de uma legião, exército de invasão, em Roma, era marcada pela crueldade e pela destruição. É uma legião que está no corpo daquele homem. Por onde uma legião passava, ela deixava atrás de si um rastro de morte e destruição. E quando Cristo pergunta, eles dizem, somos uma legião. Havia um exército de Satanás, de espíritos impuros, demoníacos no corpo daquele homem, alojados em uma só pessoa. Estava ali. Imaginou isso, Liana Mara? Pois aconteceu com aquele homem. O diabo transformou esse homem num homem morto-vivo. Ele era um morto-vivo. Ele não dominava o seu corpo. O seu corpo era dominado por aqueles espíritos que estavam nele. Aí eu pergunto, qual é o valor de uma vida para Satanás? Qual é o valor da vida para Satanás? Para Satanás, irmãos, a vida não tem valor nenhum. Nenhum. Mas para Jesus, toda vida tem valor e importa. O que a sociedade então fez por esse homem? Já verificamos o que Satanás fez. Mas o que a sociedade fez por esse homem? A sociedade é como a de hoje. Não fez muita coisa não. Vou te dizer. A sociedade simplesmente afastou esse homem do convívio social. E é assim, quando alguém é diferente, ele é afastado do convívio social. Ele é excluído, ele é discriminado, porque ele é diferente. As pessoas torcem o nariz e olham de maneira estranha para alguém que é diferente. Vai dizer que você é crente no seu local de trabalho, se nesse local de trabalho estiver cheio de pessoas não crentes, e veja como eles vão agir para com você. Vão te vigiar todos os seus passos. Dê um passo fora do contexto. Se eles não vão te criticar rindo para você, mas você não é crente? Somos perseguidos, todo mundo que é diferente é perseguido. A sociedade afastou esse homem do convívio social. Ele foi arrancado da família dele, porque não poderia ficar com a família. Impedido de entrar na cidade, porque é endemoniado. Ele era alguém irrecuperável. Um dos problemas mais graves que assola o nosso país, esse Brasil maravilhoso, é o problema da exclusão social. A nossa sociedade, ela discrimina e isola o diferente ou determinados grupos sociais. Jesus não isola ninguém. Jesus andava junto dos pecadores. Jesus andava com os pecadores. Jesus comia com os pecadores. Jesus estava com os pecadores para dar testemunho de vida, de luz, junto dos pecadores. Jesus não faz acepção de ninguém. Para a mulher adúltera, ele salva a mulher. E no final, quando ela está salva, ninguém mais vai apedrejá-la, ele diz para ela, vai-te, sim, segue o seu caminho, mas não peque mais. Ou não se desvie mais de Deus. Significa pecar. Pessoas vivem discriminadas no nosso país, não vivem? Nós temos certeza disso. Há tempos atrás, um pastor negro num púlpito presbiteriano era algo raro. Graças a Deus não é mais. Pessoas vivem discriminadas, alheias e ignoradas pela sociedade. No ministério terreno de Jesus, veremos que eram exatamente estas pessoas que o mestre ia atrás. Jesus trabalhava e ia atrás dos pobres, ele ia atrás das prostitutas, ele ia atrás dos publicanos, dos mendigos. Era destes que tinham necessidade dele, Jesus, é que ele estava perto. As pessoas diziam, ele anda com os pecadores. Foi exatamente isso que a população de Gerasa ou Gadara, como você queira, ela fez com esse homem. Ela excluiu esse homem. Ela não tratou dele, ela excluiu. A sociedade excluiu esse homem. Mas não satisfeita, a sociedade não somente exclui os diferentes. A sociedade também acorrentou esse homem. A prisão foi o melhor remédio que encontraram para esse homem. Colocaram correntes, colocaram grilhões nas suas mãos, e ele simplesmente com uma força extraordinária proveniente dos demônios que estavam nele, ele arrebentava os grilhões.
Colocaram corrente em suas mãos, colocaram corrente nos seus pés. Aquele homem estava sempre preso, mas nem mesmo a prisão pôde deter aquele homem. Um triste histórico revela a incapacidade do nosso país em ressocializar as pessoas. Isso porque o maior problema do nosso país, da humanidade, não só do Brasil, chama-se pecado. E para isso aí não há médico, não há remédio, não há psicólogo. Para esse problema pecado só há uma pessoa, Jesus. A sociedade nada pode fazer quando há pecado. Só Jesus pode fazer. A sociedade deu mais valor aos porcos do que a esse homem de Gerasa. Chegou a um ponto em que os demônios pediram a Jesus que permitissem que eles fossem habitar nos corpos dos animais, dos porcos. O texto afirma que a libertação daquele homem provocou revolta em parte da população. Por quê? Porque ele desencadeou a morte dos porcos. Os donos dos porcos não gostaram, porque os seus porcos se jogaram no abismo e morreram. Os porcos valiam mais que uma vida, a vida daquele homem. Porque na nossa sociedade, você vale aquilo que você tem. Se você tem, você vale. Se você não tem, é desprovido de bens materiais, ou desprovido de diplomas, ou desprovido de inteligência, desprovido de conhecimento, desprovido de condição financeira mais abastada, você não vale para esta sociedade que nós vivemos. Qual é o valor de uma vida para a nossa sociedade? Ou para a sociedade do tempo de Jesus? O maior e o mais grave problema na sociedade, eu repito, irmão, é o pecado. E esse, só Jesus pode resolver. Não há nada que a sociedade pode fazer. Só Cristo pode fazer. E é nesse texto que nós temos uma revelação sobre Jesus e o seu poder. Dá uma olhadinha no capítulo 5, dá uma olhadinha no versículo 9, quando a Bíblia diz assim, Cristo pergunta, qual é o teu nome? Respondeu o homem, o endemoniado, e não é ele respondendo, mas é quem está dentro dele respondendo, Legião é o meu nome, porque nós somos muito. E rogou-lhe encarecidamente os demônios que estavam no corpo daquele homem, que Jesus não os mandasse para fora do país. Mas por que eles fizeram isso? Porque no versículo 8, Jesus disse para aquele homem, espírito imundo, sai desse homem. Por isso, depois Cristo então pergunta quem eram eles. Eles falam, legião. E depois eles mostram, eles pedem, olha Jesus, nos mande para os porcos. Versículo 12, rogaram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos nele. No versículo 13 você tem uma revelação da palavra de Deus. Talvez você não tenha percebido, mas tem uma revelação aqui, versículo 13. Logo no início do versículo 13 tem uma revelação. A revelação é, Jesus o permitiu. O que significa Jesus o permitiu? Jesus é soberano. Jesus é Deus. Havia uma legião no corpo daquele homem. Eram muitos espíritos demoníacos. Jesus de Nazaré expulsa aqueles espíritos. Eles falam, Jesus, então já que temos que sair, deixa-nos nós repousarmos nos corpos daqueles animais, nos porcos. E então a Bíblia fala, no versículo 13, Jesus permite. O demônio só pode fazer alguma coisa, e só pode fazer algo ali, com a permissão do próprio Cristo. Cristo é maior do que os demônios. Cristo é maior do que as trevas. Cristo é luz. Nós somos filhos da luz. Jesus é o Pai da eternidade. É o príncipe da paz. Jesus é aquele que pode todas as coisas. Nenhum inimigo pode ir contra Jesus. O inimigo de nossas almas não tem força contra Jesus de Nazaré. E Jesus está em nós. E nós temos autoridade em o nome de Jesus. Igreja, não tenha medo. Nós somos aqueles, os únicos, que podemos falar em nome de Jesus. A legião foi porque Jesus permitiu. Se Jesus não permite, não iria. Jesus detém todo o poder sobre as suas mãos. Jesus o permitiu. Verso 13.
Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se o despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Verso 14, os porqueiros, donos dos porcos, fugiram. Os porqueiros que cuidavam dos porcos fugiram e anunciaram na cidade pelos campos o homem de Nazaré, o profeta de Nazaré, aquele que chamam de Jesus. Ele expulsou demônios, os demônios entraram no corpo dos porcos, e os porcos caíram no despenhadeiro, e olha, todos os 2.000 porcos morreram. Mas não falaram a maravilha era que um endemoniado estava agora liberto daqueles espíritos. Isso eles não contaram. Porque se você verificar, irmãos, logo abaixo, no verso 14 ainda, e no verso 15, a Bíblia fala: então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. O homem que andava nu, agora está, e ficava andando pelo sepulcro, ele está sentado, ele está vestido, ele está em perfeito juízo, ouvindo o que Jesus tinha a dizer. Mas isso não importou para aqueles homens, não importou. Para eles era mais importante o valor dos porcos, e não o valor da vida humana. Para eles era mais importante os porcos que eles perderam, e não aquele homem que andava pelo sepulcro, que agora estava vestido, e que agora estava em perfeito juízo, e que agora estava sentado, calmo, tranquilo, pacífico, ouvindo Jesus de Nazaré falar ao seu coração. Para aqueles homens, para aquela sociedade, a vida de um homem, Sérgio Diácono, meu querido irmão e amigo, valia muito menos, Sérgio, do que dos porcos. Eles preferiam os porcos. Mas o que Jesus fez por esse homem? Jesus, o que ele fez? Jesus valorizou aquele homem. Jesus atravessa um trajeto perigosíssimo para salvar um único homem, o homem de Gerasa. Jesus enfrenta uma tempestade para chegar perto dele. Jesus vai a Gadara ou Gerasa por causa de uma pessoa. Jesus vai a uma cidade gentílica, cheia de pecadores, por causa de um homem. Aquela cidade era considerada pelos judeus uma cidade imunda. Por quê? Porque era destinada, aquela cidade de Gerasa, destinada à criação de porcos. Para o judeu, o porco é um animal impuro. Então a cidade era impura e suja para os judeus. Mas Jesus vai à cidade impura, à cidade suja, para cuidar de um homem endemoniado. Os porcos eram tidos como animais impuros pela religião judaica. Jesus não mudou seu itinerário por causa disso. Jesus quebra com o tradicionalismo daquele povo. Jesus rompe com as estruturas sociais para salvar um homem somente. Talvez esse homem nesta noite seja você que está aqui colocado nessa igreja. E Jesus está aqui nesse lugar nessa noite para salvar você, homem ou mulher. Porque para Deus a vida de um homem e de uma mulher é muito mais importante do que o mundo inteiro, ou de que porcos. Jesus o libertou. Os demônios não ofereceram resistência e nem poderiam, era Jesus que deu a ordem. Eles sabiam que era Jesus, porque sabiam que eles não tinham a menor condição de resistir ao Filho de Deus, como também não tem condição de resistir a ti, se você for em nome do Filho de Deus, de com fé no Filho de Deus. Jesus se fez presente ali, e se ele se fez presente, o diabo teve que bater em retirada. Porque onde Cristo está, o diabo não pode ficar. Onde há a luz do Senhor, não há trevas. Não há. Onde está o Senhor, não há trevas. Jesus é luz. E se você é filho de Deus, a luz do Senhor está em ti. E onde você andar, essa luz tem que se manifestar. Onde a luz, João, meu filho, as trevas se dissipam. Jesus devolveu a dignidade para aquele homem. Glória a Deus, porque ele fez isso comigo e fez com você também. Foi isso que ele fez. Jesus devolve a nossa dignidade. Não é, presbítero Ricardo? Ele devolve a nossa dignidade. Há um contraste imenso aqui. O cenário é extremamente diferente entre os primeiros versículos e o versículo 15.
Porque no versículo 15, indo ter com Jesus, viram aquele povo de Gerasa, ou endemoniado, o que tivera legião, tivera, sim, não tem mais. Jesus o libertou. Ele está como agora, igreja? Assentado. Ele está como agora, igreja? Vestido. Como é que ele está agora, igreja? Em perfeito juízo. O que os homens fizeram, igreja? Aquela sociedade que não gostava dele, que o excluiu, temeram. Tem que temer mesmo. Porque aquele homem pertencia a Jesus. Jesus devolveu a dignidade àquele homem. O homem que se feria em pedras, que o sangue saía pelo corpo e andava nu pelo sepulcro, agora está vestido, assentado em perfeito juízo, ouvindo o mestre, como eu queria estar ali ouvindo o mestre também. Aquele que antes andava correndo angustiado, está sentado. Aquele que antes andava gritando e clamando dia e noite, agora está em silêncio, calmo, pacificado no seu espírito. Aquele que escandalizava a todos andando em plena nudez, irmãos, está vestido. Aquele que tinha comportamento insano, agora está em perfeito juízo. Sabe o que está acontecendo, entende tudo que é dito para ele. Aquele que se mostrava violento, irracional, representava uma ameaça à paz coletiva, agora Stuart, querido irmão e amigo, é uma pessoa dócil e sociável. Jesus pacificou aquele homem. Aquele que pediu para Jesus se afastasse dele, agora deseja seguir a Jesus. Ele fala isso para Jesus. Verso 18, ao entrar no barco, Jesus suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Ele queria estar com Jesus. Quem não quer estar com Jesus? Jesus deu a ele uma missão, no verso 18 ao 20, tem uma missão, eu vou ler para você. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus. Ele tinha família. Ele tinha gente por ele. Anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Jesus deu a ele uma missão, irmãos. Uma missão para aquele homem deveria voltar para a casa dele, aquele homem deveria reconstruir o seu lar, o excluído, e agora ele voltaria a estar inserido na sociedade dele, mas diferente, porque ele iria falar de Jesus. Ele tinha que refazer a sua vida. Este é o maior milagre, Renata Fernandes. A salvação é o maior milagre de todos os tempos. Léo, essa salvação Deus te deu. E eu te batizei em nome de Jesus. Você pertence a Jesus. Não se esqueça nunca disso. A salvação é o maior milagre de todos os tempos. De todos os milagres, o maior é a salvação. Que é uma coisa linda, igreja de Irajá. Queridos irmãos, querido visitante, você é um milagre de Deus. E não há legião que possa ir contra ti, se você for em o nome de Jesus. Você é um sinal vivo do poder transformador do Evangelho. Você é luz nas trevas. Qual é o valor da sua vida para Jesus? Qual é o valor? Para Jesus a sua vida é tão cara que Ele derramou o sangue dele por ti. Porque valia a pena Ele se sacrificar para salvar você. Sua vida é tão preciosa para Deus que custou a vida do seu próprio Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Temos em Gerasa, então, duas reações. Olha que interessante, Camila. Duas reações. Primeira reação, o gerazeno, agora ele quer estar salvo que ele quer estar com Jesus. O povo de Gerasa não quer estar com Jesus. O povo de Gerasa manda Jesus embora. Vai embora.
Você matou os porcos, os porqueiros. Vai embora dessa terra. O povo de Gerasa não quer Jesus. Manda ele embora. O gerazeno quer seguir Jesus. É como se eles dissessem, o povo de Gerasa, para Jesus: não perturbe a nossa comodidade, não perturbe os nossos bens, não perturbe a nossa religião. Jesus não desiste destes gentios de Gerasa. Talvez você desistisse, talvez eu desistisse. Eles estão mandando embora. Fazer o que lá? Como é que eu vou pregar o evangelho? Estão me mandando embora, Fátima Fagundes. O que eu vou fazer naquele lugar? Mas nada posso fazer naquele lugar. Mas Jesus não desiste do povo de Gerasa. Ainda que eles tenham mandado Jesus embora, Jesus não desiste. Meu pastor, como ele não desistiu? Ele não foi embora? Sim. Mas quando aquele homem disse: Jesus, deixa eu seguir com você. Jesus disse para ele, para o homem de Gerasa, ou endemoniado gerazeno, Jesus disse para ele assim, ó: vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Os gerazenos tinham mais amor pelos porcos do que por aquele homem, e rejeitaram a Jesus. Por causa das perdas, mandaram Jesus embora. Preferiram os demônios a Jesus. É o que aconteceu aqui. Eles preferiam os demônios do que a Cristo, o Filho de Deus, o Senhor da eternidade, aquele que invadiu o tempo humano e que separou o tempo humano em antes de Cristo, depois de Cristo, que é o Senhor Jesus, e estava ali, junto com os seres finitos que nascem e morrem, e estava o Senhor da eternidade, e eles preferiam os demônios, e mandaram ele embora. Mas Jesus ama tanto a humanidade, que Jesus fez do ex-demoniado gerazeno um missionário. Você não vai comigo, eu estou indo, mas você vai ficar, você vai anunciar o evangelho nesse lugar. Jesus mandou aquele homem ser missionário, e ficou bem claro: olha, os da tua casa te excluíram, a sociedade te excluiu, da tua casa você foi expulso, mas agora eu te mando de volta para lá. Senhor, eu quero ir contigo. Não, você vai para a tua casa. Mas Senhor, eles me expulsaram. Não vão te expulsar mais. Vai para a tua casa. Mas para quem, Senhor, na minha casa? Vai para todos que são teus. Faça uma coisa. O que, Jesus? Anuncia-lhes. Anuncia-lhes tudo que o Senhor fez. E como eu, Jesus, tive compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera. E através daquele homem, as 10 cidades, porque Decápolis significa 10 cidades daquela região, daquela área, ouviram o nome de Jesus. Em livros ou em escritos extra-bíblicos, há uma informação que não está aqui na Bíblia, mas era bom falar para vocês. Dizem que naquele período surgiu uma igreja do Senhor Jesus naquele lugar. As pessoas dizem que foi o ex-endemoniado gerazeno, proclamando o nome de Jesus naquele lugar. Quem é transformado por Jesus, fala de Jesus. Quem foi transformado por Jesus, anuncia Jesus. Quem foi transformado por Jesus, vive Jesus na sua vida. E a luz que existe em Jesus, porque Ele é luz, está em nós, que somos igreja do Senhor Jesus. Eu quero te perguntar, amado, e agora, depois de todas essas informações, depois de tudo que você vivenciou nessa palavra, nessa mensagem, o que é que você vai fazer da sua vida? Como vai ser a sua vida? Você deseja receber a Cristo pela ação do Espírito Santo no seu coração? Será que o Espírito Santo ardeu aí a tua alma e coração quando a palavra era pregada e dito que Jesus é maior que os demônios? Porque essa é a verdade. E você deseja obedecer a Ele, a Jesus,
deseja andar com Jesus, ou você vai pedir para Jesus não entrar na sua vida, ou fazer como aqueles homens: vai embora, Jesus, vai embora. Qual é a sua reação? Pois eu digo que é inadiável uma decisão nesta noite. Ou você diz: vai embora, Jesus, como aqueles homens disseram. Mesmo assim, o Mestre os amou e mandou um missionário, que foi aquele homem de Gerasa, falar para eles. Ou você diz: Espírito Santo, age na minha vida, abre meu coração. Que Deus nos abençoe nesta noite, em o nome de Jesus.